Então você não está caído, você está de pé. Fala para o seu irmão. Fala para ele, você está de pé. Se ponha de pé, você não está caído. Eu quero ler com você Salmos 119, verso 105. É um salmo que chama... A gente costuma sempre ler esse salmo, mas hoje nós vamos ter uma ideia um pouco mais ampla desse salmo, porque o salmista ele vai escrever e ele vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? Lâmpada luz para o meu caminho. Amém? Não é meus não, meu caminho. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje a visão na palavra. Amém? Porque se nós queremos ter visão, se nós queremos enxergar a verdade, nós precisamos enxergar a luz da palavra. Então, eu sei que quando acaba a luz, ontem acabou a luz lá em casa. E quando acaba a luz, você fica naquela intranquilidade, porque você quer enxergar e está tudo escuro, né? E aí você procura o quê? Um isqueiro, né? Se é que tem na casa, às vezes não tem. Às vezes tem gente que usa isqueiro para acender o fogão, não simplesmente só para fumar. Mas nós acendemos uma vela, alguma coisa, porque nós não queremos ficar no escuro. Nós queremos enxergar. Mas isso é interessante porque o salmista ele está falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós deixamos de consultar a Deus, quando nós deixamos de consultar a palavra, nós começamos a buscar opiniões das pessoas, nós começamos a consultar o pensamento das pessoas e passamos a enxergar com os olhos dela. Isso é o perigo. Porque quando você não vê algo, não enxerga, não está presente, não conhece aquilo, você tem que primeiro conhecer, enxergar, entender para você concordar. E muitas vezes nós concordamos com coisas que nós nem entendemos e nem sabemos. Quando alguém chega para mim e fala assim, fulano é assim, 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 assim. E a pessoa fica aborrecida e fala assim, eu não conheço. Você está falando, mas eu não conheço. Muitas vezes alguém passa uma informação para a gente e nós ficamos com aquela informação e não queremos tomar realmente conhecimento daquilo. Não é? Eu frequentei com a minha mãe o espiritismo muitos anos, porque minha mãe, a última palavra era dela. Né? Eu tinha visão, eu sabia que aquilo não era aquilo que Deus tinha para nós. Mas ela queria, era a visão dela. E como eu era de menor, eu tinha que seguir a visão da minha mãe. Amém? Agora você vai dizer para o seu irmão, você é adulta, você é adulto. Você é amadurecido. Então você não tem que andar pelo que os outros falam, pelos que os outros veem. Você tem que ter a sua visão própria. Então preste atenção o que o salmista está falando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele está falando que ele anda segundo a palavra, ele enxerga segundo a palavra é o fundamento da vida dele. Deu para entender? Amém? Temos que mudar isso, irmãos. Então, quando você não exercita isso, quando você não busca a visão de Deus, quando você não lê a palavra, você não aprende, você fica à mercê do mundo e do diabo e enxergando com os olhos dos outros. E o que não vemos, não sabemos, nós não sabemos a origem daquilo, nós não podemos discernir. Amém? Amém? Então pare de dar ouvido aos outros, pare de enxergar com os teus olhos e passe a enxergar com os olhos de Deus. Passe a ver como Deus vê. Deus ama, sim, mas Ele é justiça.
Deus ama o pecador, mas não o pecado. E nós confundimos isso. Não tem que desprezar o pecador, mas o que ele comete é errado. Independente de você achar ele bonzinho, ele vai ter o que merece. Você não pode privar ninguém de uma consequência do pecado, porque nem você mesmo se priva da consequência do seu pecado. Por isso, Jesus veio para ser a luz do mundo. Preste atenção. Muitas pessoas, ou muitos de nós, vivemos no escuro da dúvida, no escuro do medo, no escuro de não saber para onde ir. E eu me fiz essa pergunta. Como que Deus vai falar com um homem e dizer para ele, vai para ali, sem dizer como e onde? Só manda ele vir. É assim que Deus faz. Abraão, vem. Mas não diz como ele vai adquirir, só diz para ele que há um propósito, há um plano, há uma promessa. Mas ele não vai dizer como vai acontecer. Ele só manda Abraão obedecer. E diz a palavra que Abraão obedeceu. Amém? A palavra foi dirigida a ele. A promessa foi dirigida a ele. Então, quando o salmista ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ele está vivendo isso aqui. Ele estava procurando uma resposta de Deus. Ele está querendo enxergar, ele quer uma direção. Ele quer um posicionamento. E a gente fala assim, eu preciso tomar uma posição, mas você não pode tomar um posicionamento sem que Deus te dê a direção. Amém? Então a palavra que a gente vai falar hoje é ner. Ner, em hebraico, quer dizer luz. Existem 3 tipos de luz. A luz do sol, que ilumina a todos. A luz lá do poste da rua. Mas a ner, ela só vai iluminar a sua vida. Ela é para você, direcionada pessoalmente a você. Por isso ele está falando, luz para o nosso caminho. Ele está dizendo, luz para o meu caminho. Para a minha vida. É algo pessoal, é algo íntimo. É algo que ele está desfrutando na presença de Deus. Então, a luz do sol, que é a luz para todos, se chama or. E uma or é um poste, aquele poste que você vê ali na rua que ilumina, né? Mas a ner é a lamparina, é a luz pessoal que nós encontramos em Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Não é assim que Jesus falou? Ó, o que Jesus fala aqui? Deixa eu pegar aqui. Ô, papai. Jesus, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo e aquele que está em mim não está em trevas. Não é isso que diz? Se é João 12, se eu não me engano. Eu anotei aqui. João 12. Ei, Jesus, cadê ele? Me ajuda aí, irmãos. João 12, João 8, verso 12. Ele vai falar ao povo assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E ele diz, quem me segue nunca, olha só, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você tem essa luz, para você ter tomada de decisão, para você não tropeçar, para você não cair, essa é a luz. Quem está em Jesus Cristo tem luz, tem visão, não está em trevas, nunca. Ele falou, se você me segue, aquele que me segue nunca estará em trevas. E aí vamos dar continuidade aqui. O salmista está falando, mas Deus nunca prometeu dar a luz do sol ou a vida dos outros para você. Nem para você, nem para eles. Deus, ele está falando que Jesus está falando que ele é a luz do mundo. Ele te deu o quê? A ner. Ele te deu uma lâmpada para a sua vida pessoal. Ele te deu uma luz para você utilizar ela todos os dias da sua vida. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu tenho essa luz, você tem essa luz. Fala para o teu irmão, você tem a luz de Deus na tua vida. Você tem a luz de Deus na tua vida. O problema é que quando a gente fala assim como Jesus falou que ele é a luz do mundo, ele diz assim, vocês são a luz do mundo.
Ele fala, se vocês me seguem, a luz está com vocês. Mas parece que quando você encontra com alguns crentes, parece que tem mais treva do que luz. Sim ou não? Se alguém chega perto de você e diz que está caído, você cai junto com ele. E uma coisa que eu aprendi com Jesus, não se sente pena, se tem misericórdia. Deus tinha compaixão das pessoas e não pena delas. E nós temos pena. Ah, coitadinho. Ah, não sei o quê. Mas você não sabe o fundamento, você não sabe. Olha, os amigos de Jó começaram a julgar ele pelo que ele estava passando. Você deve ter pecado. Ninguém sabia de nada, mas queria julgar. Queria falar, não entendiam nada. E às vezes nós fazemos isso. Nós queremos entender sem conhecer. Você só pode entender quando você conhece. E existem coisas que Deus não revela a nós. Que ficamos mesmo oculto. Fica oculto, Deus não revela. Você vai saber lá na frente. E aí você vai entender algumas coisas. A luz que nós estamos falando aqui, a Ner é uma luz pessoal. Então, Deus quer acender essa lâmpada em você. Deus quer acender essa lâmpada. O problema é que as pessoas, se aceitem Jesus, acabou. Não, querido, você tem que manter comunhão. Você tem que manter intimidade. Você tem que manter aquele ritmo com Deus. Sabe? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque nós achamos, quando você não entende que a liberdade em Cristo é melhor do que a liberdade de você no mundo, você vai continuar sempre tendo sede do mundo e não de Deus. Quando a gente tem um problema mal resolvido aqui, ó, na nossa mente, quando o nosso id está mais aguçado do que a presença, o poder de Deus na nossa vida, nós começamos a buscar só aquilo que nos dá prazer. Porque esse é o homem primata, ele gosta do que dá prazer para ele. E aí ele não usa lógica, ele não procura, ele só quer prazer. Então as pessoas, elas vivem assim, buscando prazer e nunca estão sendo saciadas. Por quê? Porque falta Jesus. Olha, por isso que o salmista ele fala assim, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar na tua presença. Olha só, como é que muda a situação? Mas para alguns, prazer é viver a vida do mundo. Liberdade. Eu também tinha essa visão, não estou criticando, não. Quando eu vi os crentes indo para a igreja, eu falei assim, todo dia na igreja, eu quero saber de igreja nada, eu sou livre. Mas eu era escrava e não sabia. Você está entendendo? Não tem muito tempo não, eu tinha 18 anos. E eu pensava isso. Para de rir de mim, hein? E é verdade. Eu queria botar uma sainha aqui curtinha, né? Eu queria estar no baile, isso era prazer, mas era momentâneo. Quando bate aquele vazio, quando vem a melancolia, quando vem a depressão, você lembra de Deus. Você baixa lá no hospital, você lembra de Deus. E aí eu estava contando para o meu filho essa semana. E quando Deus chama a gente, não tem como você fugir, não. Eu me converti quando eu era menina, assim, 7, 6 anos. 7, 8 anos, da idade de Maria. Mas meus pais não eram cristãos, então não tinha quem me levar. Meu irmão se desviou, foi uma coisa tremenda, né? O inimigo sempre tramando para eu não ficar na presença dele. Quando eu completei 18 anos, o negócio começou a ficar estreito para mim. Muita coisa acontecendo na minha vida. E foi um ponto de fogo que jogaram em mim, que o médico não sabia dizer o que era. Eram umas feridas que abria, fechava, abria outra, queimava igual borrão de cigarro. Sabe, quando já recebeu queimadura de cigarro? Era assim, doía muito. E eu dormia com uma toalha molhada no corpo para poder dormir um pouco, porque até o sono não tinha. Foi ali que começou meu retorno. Porque nem médico sabia o que era e nem sabia dizer o que era. Me deu uma injeção de Fenergan, mas não adiantou nada. Fui para a igreja. O que acontece? O mal vai embora. E comecei ali a caminhada, né? Tem muitas histórias para contar. Eu tenho muito testemunho para dar. Mas eu quero dizer para você que enquanto você não estiver em Cristo, você está em trevas, sim. Mas as trevas, às vezes, parece que é gostosa. Porque ela te dá uma ilusão de algo que não é real. E o nosso id, o nosso homem primitivo, ele sonha com coisas que são irreais. E Deus, quando ele vai te chamar, ele traz você a sua realidade.
E a realidade, ela machuca, ela dói. Porque ela vai dizer realmente quem você é. E o que você precisa ser. O salmista, ele está falando o seguinte, que a luz dele, a iluminação, a visão dele está na palavra. O caminho dele, as decisões dele está na palavra. E nela ele está aqui dizendo que ilumina a vida dele. Então ele não está em trevas. Mas aí, o que diz aqui? Ner, ele vai revelar, ou ela vai revelar, onde você vai pisar. Ela vai te dar uma visão do agora. A palavra de Deus, ela não vai ficar te dando uma visão de lá na frente, ela vai te dar uma visão de agora. Por isso que ele falou, lâmpada para os meus pés, é o agora. Ele está falando do agora. O que eu estou vivendo agora é a tua palavra. Ele está dizendo aqui que Deus faz isso. Deus faz isso na vida dele, né? Aí vamos entender, porque os pés, que se chama Hagli, é o passo que você dá hoje. Qual o passo que você está dando hoje? Eu nem estou saindo do lugar, pastora. Eu vejo isso. Você já viu aquele que diz assim, fulano, vem. Quanto mais você chama, mais ele vai para trás. Já reparou? Quanto mais você chama, ele não sai do lugar. Porque é o momento, o hoje dele, ele está vivendo o hoje dele. E o hoje dele, ele não está conseguindo ter visão. Então não vai adiantar você ficar insistindo. Por que isso, pastora? A Bíblia fala que a gente tem que falar com o irmão. Sim, mas você está insistindo e ele está vivendo o que ele está querendo agora. E o que ele está querendo no momento é permissão de Deus. Deus não vai forçar. Ele vai ter que ter uma experiência para ele poder retornar. E essa é a realidade. Porque quando eu estava lá do outro lado, a irmã me dava folheto. Para mim não estava servindo de nada. Ah, mas eu não tenho que dar folheto? Pode dar, mas não fica esperando muito não. Porque quem faz essa obra é o Espírito Santo. Ah, mas eu já convidei não sei quantas vezes. Você vai continuar convidando. Isso não quer dizer que a pessoa vai vir porque você chamou. Ontem eu falei, foi com a Rafaela, não foi que eu falei hoje com a Rafaela ou ontem. Eu falei, é triste, mas a Bíblia fala que existe o ímpio e o justo, o céu e o inferno. O que vai para o céu e o que vai para o inferno. Você não sabe quem vai, nem eu. Até o último suspiro, você não. Mas você não fique naquela expectativa, porque se ela não quiser, ela não vai. Sim ou não? A minha mãe foi lá, aceitou Jesus. O meu pai, eu não vou dizer para você se foi para o céu ou não foi, porque ele já estava lá na cama. Não sei o que ele decidiu da vida dele. Pode ter ido para o céu, como não? Pastor, você fala com uma naturalidade, não. O que eu vou fazer? Fala para mim. Você acha que eu vou ficar chorando o resto da minha vida porque o meu pai tomou uma decisão de não ir para o céu? Hã? É triste, dói, mas se prepara, porque nós vamos ter muita surpresa. Ah, mas eu sou filho de pastor. Pode ir para o inferno também. A esposa do pastor pode ir para o inferno também. Então a gente tem que parar que eu não decido por ninguém. Não posso enxergar com os olhos de ninguém, eu tenho que enxergar com o meu. Aleluia. Faça a sua parte, meu querido. Faça a sua parte, cuida de ti mesmo. Porque muitos vão se converter e outros não. Jesus pregou para uma multidão, mas teve uma multidão que comeu pão, comeu peixe, bebeu da água, e foi curado, mas gritou, crucifica-o. E aí? Por isso o salmista está falando, é algo pessoal, é algo dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É pessoal, é algo íntimo que ele está falando aqui. Mas o Ner iluminava a cidade inteira. Não é, na verdade, o Ner não ilumina a cidade inteira, ele vai iluminar 1 metro. Então, o que é 1 metro? Daqui para cá eu sei que eu estou enxergando. Você pega, sobe você pode até subir uma montanha. Cada passo que você dá, você está com a lamparina acesa, você vai chegar lá. Mas se ela apagar, tu para no meio do caminho. A tua luz não vai iluminar o outro. Mas se alguém estiver junto de você, próximo, vai ser iluminado.
Mas ele vai decidir se ele vai pegar e caminhar na luz com você ou se ele vai tomar um outro rumo. E hoje eu estava entendendo sobre uma amizade reversa. A amizade reversa é aquela pessoa que você fala com ela está contigo durante uns meses, ela tem um relacionamento muito íntimo com você e tal, e daqui a pouco ela começa a se afastar. Ela vai parando de falar com você como ela falava antes, ela já não manda mais um zap, bom dia, boa noite, ela vai se distanciando. Como é que você fica? É necessário, é um ciclo fechando e abrindo outro. Quando você amadurece, você entende que você tem um chamado, que as pessoas também têm o delas, você começa a respeitar a faixa amarela. Não é que ele não gosta de você, ele já está num outro ciclo. Lembra de Jacó e Esaú? Amém? Houve perdão? Amém. Mas cada um foi seguir seu caminho. Vocês aprenderam isso. O que Deus tem na tua vida, às vezes não tem na vida do outro. Para de querer iluminar a vida dos outros. Nós somos a luz do mundo, mas a minha luz, ela tem que brilhar para eu tomar também as minhas decisões. Você não pode colocar ninguém debaixo da tua luz, ele tem que estar em Jesus. Amém? Ah, meu filho, se você não estiver em Jesus, a minha luz não vai ficar te iluminando para sempre, porque ela é algo que eu procuro acender todos os dias. Põe azeite na tua lamparina, meu irmão. Para de querer ficar botando azeite na lamparina dos outros. As 10 virgens estão aí. Ah, não cabe a nós te dar um pouco da nossa, que senão nós vamos ficar também sem. Vai lá e tenta comprar. Porque enquanto elas estavam abastecidas, elas foram dormir. Mas quem foi dormir é quem tinha abastecido e tinha reserva. Você quer dormir sem ter reserva? Não vai dar certo. Na hora de acender a lamparina, cadê o azeite? Não tinha. E é isso que está acontecendo no nosso meio. A igreja está dessa forma. Ela está vibrando, está cantando, mas não está se abastecendo, não está guardando a reserva na hora da tribulação. Fica naquela coisa, ah, Jesus esqueceu de mim. Olha como é que eu estou, o que eu estou vivendo, a minha luta. Ah, irmão, todos nós passamos por dificuldade, sim ou não? Eu não sei da vida de vocês, mas eu tenho certeza que cada um tem a sua dificuldade. Mas eu só posso dizer para você, eu vou orar por você, mas não posso acender tua lamparina. É você que tem que acender. E aí, Deus vai iluminar. Por que Deus faz isso? Porque ele fala o seguinte, nós temos que andar em fé. E andar em fé é ter confiança. E tem dia que a nossa confiança está lá embaixo. É ou não é? Porque o negócio está tão difícil que a gente fica querendo pegar o céu, botar uma escada e ir lá em cima resolver. Eu tenho que ir lá em cima para Deus resolver meu problema, porque está difícil. Não, irmãos. Acalma, aquieta, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta a tua alma. Aí é que entra, porque hoje eu estou aqui, não. Você faz cofrinho de dinheiro para juntar dinheiro para o final do mês? Faz um cofrinho para a tua lamparina. Vai juntando azeite. Cada palavra, cada coisa que Deus te der, vai juntando no teu coração. Vai guardando no teu coração. Não dispersa, não. Não deixa se perder no meio do caminho. Então, confiar é o que Jesus está falando. Eu sou a luz do mundo. E essa luz, ela vai te guiar, ela vai te direcionar. Não vai te deixar sem visão. Ele vai te dar visão. Ele vai te dar o posicionamento, o direcionamento. O que você vai fazer agora? Deus vai te dar. E existem 3 coisas que a Nê revela. O que ela revela? No seu pé hoje, ou seja, no seu dia de hoje, na sua realidade, o buraco. A luz aqui é o que você precisa, primeiro, para evitar o pecado. E a gente fala assim, pecado é adultério, bater, matar, fumar. Não, o pecado é muita coisa. O pecado, cilada, gente errada e o oculto. O que mais a gente pesa é aquilo que a gente está vendo. Ah, o fulano está em pecado, mas o pecado às vezes está do lado da gente, você não está percebendo. Que influencia você a mentir, a enganar, a aceitar as coisas. Que você sabe que está errado, mas você faz vista grossa, porque eu não quero me indispor com ninguém. Isso é pecado. Você sabia disso?
E é por isso que muitas vezes você não avança. Porque Deus quer chamar pessoas que andem na verdade, amem a verdade e lutem por ela. Sabe o que Deus ministrou essa semana para mim? Que a verdade mata? Você pode morrer por causa da verdade? Porque a gente fala, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os discípulos morreram por causa da verdade. As pessoas se afastam de você por causa da verdade. As pessoas te invejam por causa da verdade que você carrega. Você está entendendo? Jesus falou, olha, eles vão odiar vocês por minha causa. Então, se eu ando com Cristo, se eu estou com Ele, eu não posso achar que eu vou ser amado por todo mundo. Sim ou não? Você está disposto a andar, a lutar pela verdade, ficar sozinho por causa da verdade? Paulo teve que ficar só, João teve que ficar só. Carregar essa palavra aqui, irmãos, é bênção? É bênção, sim. Mas Jesus não falou que seria fácil para a gente, não. Se eu colocar uma campanha de prosperidade, até isso, irmão, as pessoas não querem. Sabe por quê? Se você botar num dia de sábado, a igreja fica vazia. Os pastores têm falado comigo. Pastora, como é que é quinta-feira na sua igreja? Como é que é sábado? Olha, em 1998, o sábado que a igreja ficava cheia, começou a diminuir. O pessoal falava, pastor, não põe culto dia de sábado, não, que é o único dia que eu tenho para passear. Isso lá atrás. Agora é o sábado e o domingo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque uma vez que você fala para Deus que aquele dia é teu, que você precisa daquele dia, Ele vai te dar mais dias, até você sentir falta, porque você vai ver que você está tão distante, que você não vai mais prezar mais estar na presença. Nós é que criamos isso. Ninguém criou nada, Deus não criou isso não, nós criamos. Nós dizemos para Deus, olha, eu só vou fazer até aqui. Mas se Deus falar para você isso, que nem uma irmã falou assim, irmã, eu não posso. E aí ela começou a falar comigo aqui na frente, no culto de libertação, eu não posso. Eu falei, tudo bem. Aí eu perguntei para ela, e se Deus falar para a senhora que não pode te curar hoje? Aí ela ficou parada assim, ela falou, porque Deus ele pode também dizer, não posso, ou não quero. O problema é que nós podemos dizer para Deus o que nós queremos, mas quando Deus se dirige a nós e diz assim, olha, eu não vou fazer isso por você. Judá sentiu isso. Todo Israel passou por isso. Olha, vocês vão ficar sem água. Porque assim é a palavra do Senhor, foi liberada. O profeta disse 5 anos sem água, vai ficar sem água. Mas Deus foi cruel? Não, eles estavam adorando a Baal. Baal e Azerá, é bom. Quando eles tinham a instrução, nós temos a instrução. Então, enquanto nada de mal nos acontece, nós continuamos andando sem a lâmpada, sem a palavra. Não está me acontecendo nada. Daqui a pouquinho alguém grita e fala assim, pastora, eu falei, mas como é que você achou meu telefone? Aí eu pedi fulano me deu fulano, ora aí por mim. Está onde? Tô distante. Tô aí. Quanto tempo tem isso? Tá difícil para voltar. Claro, vai ficar. Para retornar vai ficar difícil, que você ficou, já pegou, se alimentou de tudo que não presta. Vai ter que desintoxicar agora. Então o buraco, a NER, ela vai levar você, os seus pés, para não cair no buraco. Sabe aquela amizade que ela paga tudo para você? Ela paga para você estar com ela, andar com ela e fazer o que ela quer. É a amizade induzida, a dívida invisível. Você deve tanto àquela pessoa que você é incapaz de negar algo para ela. E se ela fizer alguma coisa errada, você diz, mas ela é tão boazinha. Mas ela está andando errado. Ela está no pecado. Mas você vai dizer, mas ela é tão boazinha, porque você tem uma dívida invisível com ela. E esquece
que Jesus pagou o preço por você lá na cruz. Sabe, se você não está preparado para negar as amizades, para ficar com Jesus, ele não vai te escolher para isso. Quando ele chama o Mateus, ele vai dizer assim, Mateus, vem. Chama André, chama Pedro, ele fala, vem. Tiago, filho de Zebedeu, vem. Não explicou, só falou, vem. Aí ele vai dizer, farei vocês pescadores de homens. E eu fiquei imaginando, quem vive de pesca, como é que foi depois? Quem estava suprindo as necessidades? Vocês têm que parar e entender que o evangelho é uma coisa muito difícil, mas ele vai te dar a luz, vai te iluminar, que não é só flores. Que o padrão do evangelho é também sofrimento. Mas ele vai te iluminar, vai te dar luz. E para você não cair no buraco. E uma das coisas que a NER vai te levar é a pedra, o que te faz tropeçar, a mágoa, o orgulho, a mentira, o engano. Nada que vai fazer você tropeçar, se você está em Jesus, você não tropeça. Você não cai. E se cair, a palavra diz lá em Provérbios que ele te levanta. Tu cai 7 vezes, ele vai te levantar. Mas não permitirá que você fique prostrado. E a porta, porque a oportunidade, ela vai estar bem na sua frente, mas às vezes você não vê, não enxerga. Você não enxerga nem quem está do teu lado. Porque nós olhamos com os nossos olhos carnais. E uma das coisas que nós temos que aprender a exercitar é a nossa visão espiritual. Se você não exercita a sua visão espiritual, você sempre vai estar no buraco, a porta vai estar sempre fechada, você vai estar sempre tropeçando em pedra. É isso que acontece quando nós não estamos enxergando. Uma coisa que eu quero também mostrar para você é o que acontece quando a gente apaga uma vela, aquele pavio. Quando apaga, o que sai dali? Uma fumaça, né? E fumaça, ela impede de você enxergar. Por isso que o Senhor, ele vai pegar o teu pavio, ele vai o quê, ó? Cortar uns pedacinhos. E aquele pavio queimado não pode apagar o pavio que fumega, mas o apagado. Se você não buscar, essa lamparina apaga. Essa luz, esse brilho, essa alegria, apaga. Em 2 segundos, se você não vigiar, apaga. É só alguém vir te dar uma flechada, aquela seta que vem assim, pá, fala uma palavra que te magoa, que te entristece. Às vezes você interpreta até errado, que tem esse problema também. A pessoa chega para mim e fala assim, me perdoa. Vou perdoar de quê? Nem ela sabe, mas está pedindo perdão. De que eu vou te perdoar? Ah, eu posso ter feito. Não, ou fez ou não fez. Vocês lembram? Naquela época que a igreja falou assim, quero pedir perdão à igreja se eu fiz alguma coisa. Se você não tem nem certeza se fez, porque se é a possibilidade de ter feito ou não. Se não fez, fica sentado. Para que vai levantar? Para pedir perdão, se nem você tem certeza de que você merece ou precisa de perdão. Então é a falta de visão. Nós ficamos às vezes assim, irmão, nós não enxergamos, nós ficamos com aquela visão turva. E Jesus, ele está falando, ó, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Ele está falando tudo isso para a gente, para você não se perder. E aí, eu vou perguntar, qual foi a última coisa que Deus falou para você que você não fez? Ele fala assim, faz isso. Ele fala assim, ó, faz isso, que isso é a luz para o seu pé. Essa é a visão que eu estou te dando hoje. Porque a gente vê assim, eu estou orando, pastora. Aí Deus vai, né? Usa alguém ou uma situação para mostrar para você aquilo. Não faz. Até você diz assim, estou sentindo no coração de não fazer, mas faz. Aí vem o resultado. Aí a gente vê o resultado e a gente começa a imprensar Deus na parede. Deus, resolve isso aqui para mim. Mas, na verdade, você não consultou. Você não perguntou. Você não buscou. Você simplesmente falou, tá bom. Eu contei aqui que o meu pai falava muito de um homem que trabalhava em Bom Sucesso, debaixo daquele buraco ali de Bom Sucesso.
Já viu aquele buraquinho que tem lá, que às vezes enche? E ele, todo mundo dizia que ele era cego. E naquela época, meu pai era policial à paisana. Então, ele dava umas batidas, às vezes, e pegava. E aí, ele falou para mim, quando me contando, que aquele homem era cego. Aquele homem tinha muito dinheiro, gente. Ele vendia tapete. Esses tapetinhos que a gente compra, que é coloridozinho, bem breguinha. Então, ele vendia tapete. Mas todo mundo tinha ele como cego. E foram descobrir que ele nunca foi cego. Tinha uma casa enorme. Muito dinheiro. Meu pai falava cada coisa, ele falava assim, sem vergonha, enchia a boca, aquele sem vergonha. E as pessoas tinham a peninha dele e comprava. Irmão, 2 cruzeiros, né? Na época, era pequenininha, 2 cruzeiros, era dinheiro. 2 cruzeiros, cada um passava naquele buraco, comprava 5, comprava 10. E assim ele tal as condições dele, a casa bonita e tudo que ele tinha. Aí eu falo assim, 171, meu pai fala, 171, tal, ceguinho 171. E a gente fala assim, pô, cara de pau, né, irmão? Mas alguém olhou e disse, esse cara não é cego. E a gente faz, meu pai era mau, meu pai pegava assim, pegava a nota assim de R$50, na época era cruzeiro, 50 cruzeiro, aí falou assim, vamos fazer um teste, ver se ele é cego mesmo. Pô, eu queria comprar, mas eu não estou enxergando, não sei se que nota é essa aqui, aí ele vai e fala. Não, isso tudo não é 50 cruzeiros, não é, dá um pega nele. Enquadra. Então, queridos, é aquele negócio, mas você e eu, que estamos sem visão, todo mundo está sem uma perninha ou está mancando, é coitadinho. Sim ou não? Fala sério, irmão. E o coitadinho é um matador. Serial killer. Mas se você for buscar, queridos, nós precisamos orar, olhar com a visão de Deus. Deus, quem realmente é essa pessoa? Isso aqui é para mim? O que eu devo fazer? Eu posso fazer isso? Nós não queremos fazer isso. Sabe? Eu fui receber, tem um irmão que está me chamando para ir num lugar e eu dando para ele, sabe, eu estou sentindo, não quero sair de noite, não quero, está perigoso. Não vou te dar um furo, eu vou com você, mas não na hora e nem no dia que você quer. Você consegue fazer isso? Se fosse outra pessoa, já estava cedendo. E as pessoas conhecem a sua fraqueza. Nós temos que ser mais, como meu neto falou, eu sou esperto. Seja esperto. Você pensa que é esperto, mas você não é. O esperto é esse aqui, que coloca a palavra como lâmpada e luz para ele. Ele é esperto. Ninguém vai passar ele para trás. Você sabe que quando você chega aos 60, todo mundo quer aplicar golpe em você. É a realidade. A velhinha, vamos aplicar um golpe na velhinha. Ou até, meu irmão, querido, me dá esse código aí, tu não tem código nenhum não, meu colega. Estou na rua, tem código nenhum não. Ah, me dá teu CPF. Não, se você está ligando para mim, você tem que saber se meu CPF está aí. Só que, e tem gente que está caindo. Bom, não vai pegar nada mesmo porque não tem dinheiro, mas quem tem, está tomando golpe. Está caindo no golpe, vai orar. Pai, o que está acontecendo? Será que eu estou sem visão? Então Deus às vezes manda você fazer algo e você sai fazendo o que você quer. Né? Porque é difícil, querido. É difícil. Quando você olha para uma pessoa, você quer matar ela e Deus fala, ora por ela. Estou errado? É tudo que vai ao contrário da sua criatura primitiva, da pecadora que existe em você. A pecadora, o pecador que está dentro de você, ele é rebelde. Ele não quer se enquadrar, se alinhar à palavra. E aí você lê, lâmpada para os meus pés e a tua... É bonito esse salmo. Ele é bonito. A gente até canta, Aline Barros. Mas quando você vai entender que decisões, tomada de decisões,
Uma vida com Deus exige que eu consulte a palavra. E aí a palavra vem rasgando o nosso interior, porque ele vai falar o seguinte: nem tudo que você pensa é o que é. Nem tudo que você vê é o que é. Nem tudo que você decide, eu estou de acordo. E aí, a gente vê aqui que a lâmpada, ela vai revelar para onde você deve ir. Ou seja, é a visão do propósito de Deus para a tua vida. Tem gente que acorda, Deus falou comigo hoje. Aí começa a contar o que Deus falou. Gente, olha, eu falei para o pastor, tem muita gente louca, cara. É muita gente louca. Deus falou, eu falei assim, não vou contrariar, mas está na palavra? Eu pergunto, está na palavra? Porque eu também sonho. O nosso inconsciente, ele está muito mais ativo do que o consciente. Você está dormindo, teu inconsciente está trabalhando. Você sonha com gente que tu nunca viu na tua vida. Está no trabalho, se você está até desempregado, mas está no trabalho. Tu está sonhando. Tem gente, por exemplo, eu tinha sonho que o Ricardo estava me traindo. Pergunta para ele quando eu acordava no dia seguinte. Era o cão chupando manga. Mas isso tudo é fase, amor. Quando você amadurece, capeta não entra em você, sonho... Não! Quando eu comecei a entender que essas coisas acontecem porque eu me permito, eu falei, não caio mais nessa não. Você tem que ser forte. Fala para o seu irmão, você tem que ser forte. Então, ele diz, luz para o meu caminho. Olha o que diz, Veor, Linitivati, e o Nitivati é vereda, rota, propósito. É a estrada que você tem que dizer. Ele está falando assim, ó, luz para o meu caminho, é o meu propósito. É o meu caminho, é a minha estrada. Eu estou andando com essa palavra. Ela vai me direcionar, é a minha bússola. Aleluia. Quem é que está te dirigindo hoje? Quem é que está te conduzindo? Ah, mas o fulano falou que eu tenho que fazer isso. Não, vai perguntar para Deus se é aquilo ali mesmo. Aleluia. Olha, irmãos, até os 32 anos, as pessoas falam para mim o que eu tinha que fazer. Como que eu tinha que prender meu cabelo, até meu cabelo. E quando você não tem uma identidade, você faz tudo que os outros mandam fazer. Quando eu comecei a ouvir Deus falar comigo, Deus não falou comigo, não. Deus não falou isso comigo, não. E aí, o pessoal começou assim, ela está tomando uma outra atitude, que se passa a ser para alguns rebeldia. Porque nós permitimos que as pessoas comandem até a nossa visão. Nós somos influenciados ao invés de nós estarmos influenciando. Eu, quando comecei a observar que tem uns crentes que encostam na gente, faz você pagar tudo para ele. Porque ele chora o tempo todo. Mas ele viaja mais que você. Mentira ou verdade? Ele viaja, ele compra roupa, ele está no chá, ele está em tudo quanto é lugar. Não ri não, que é verdade. Falei, o que essa gaja está fazendo lá? Viajando, curtindo. Você não viaja, você não tem dinheiro. Mas se ela chegar e encostar em você, eu queria tanto, vai que eu pago. Vende água, vai vender água, faz um arranjo. Faz alguma coisa. Você faz o dinheiro e consegue. Consegue. Consegue ou não consegue? Só que a gente prefere sentir pena. Eu estou falando alguma mentira? Por isso que quando você toma uma outra atitude, fala assim, querido, olha só, não tem? Amém. Tchau. Que isso, pastora? Não. Eu vou orar a Deus. E Deus fala assim, paga para aquela ali, eu pago. Sem dinheiro, mas eu pago. Eu me comprometo. Ajuda essa aqui, ó. Você sair ajudando todo mundo. É igual aquele pessoal. Eu tenho uma nora que adora cachorros. Bobear, botar 2 cachorrinhos ali, ela vai e leva para casa dela. Vai levar tudo para casa. Se a gente está na rua dirigindo, ela vê um cachorro. Pastor, cachorro! Então ela vai levar, ela vai criar um monte de cachorro, se deixar. Ela tem esse coração. E aí, a gente tem que tomar cuidado. E se chegar alguém, eu tô com esse cachorrinho aqui, não tem pra onde ir. Ela vai chorar, porque ela gosta daquilo. E o inimigo, ele faz isso, ele usa aquilo que você mais se compadece, ou seja, tem pena.
mas não conhece. Vocês, até a história daquele... Quando na minha infância eu via muita coisa, irmão. O perneta que não era perneta, que vendia na feira. E aí o pessoal fazia o quê? Soltava, puxava aquele negocinho, aquela folha que, de noite, fingindo que é rato, algum bicho, e ele sai correndo. Meu irmão fazia muito isso, gente. Hoje ele é convertido. Mas é uma verdade. E você cai. Sabe por quê? Porque você não tem visão, querido. E quem não tem visão tropeça, cai e não vê a oportunidade que está do lado dele. Você vai desviar até o teu dízimo para comprar para uma outra pessoa que não quer nada com Deus. Você vai fazer coisas incríveis que você nunca fez na tua vida, porque você não sabe o poder da influência. As pessoas influenciam, não é só a internet, não. Na sua tomada de decisão, você tem que tomar cuidado. Então, os pés sem caminho é uma pessoa perdida, ocupada, mas perdida. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei nem porquê. Já viu isso? Você sabe disso? Eu estou fazendo isso aqui, mas não sei nem porquê, nem para quê. É aquela pessoa também que vem à igreja, senta no banco, todo domingo, depois vai embora, mas nem sabe o que aconteceu na vida dela naquele dia. Esqueceu. Esquece, não tá em atividade. Você às vezes está se sacrificando para uma pessoa que está na praia, pegando sol, mandando você fazer jejum. E você vai fazer. Mas não é para fazer? Não. Não. Você vai fazer jejum pelo órfão, pela viúva, por quem está sofrendo na causa do Senhor. Precisa de uma libertação. Aquela pessoa conhece a palavra, está na praia e você está fazendo jejum para ela. Eu falo logo, querida, esse sol aí é pouco para te queimar. O inferno está lá em chamas. E você está mandando jejuar para você? Irmão, tem que aprender isso, porque você pega a carga dos outros. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua e negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele ou aquela não é você. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua. Posso te dar uma força, mas carregar ela não. É você que tem que carregar. Caminho sem pés é a pessoa com sonho, mas parada. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma vontade. Eu lembro de uma irmã que falava assim, eu quero ser professora de escola dominical. Ela tinha um sonho, era o sonho dela. Pergunta se ela chegou a ser. Mal podia ser aluna. Ela não conseguia chegar na hora. Ela não conseguia participar. Então, realmente foi um sonho. Só sonhou. Nunca se tornou realidade. E hoje ele está falando assim, a minha realidade hoje. Qual a sua realidade hoje? Você sonha, você fica projetando na tua cabeça, mas não consegue colocar em prática. Irmão, aprendi, bota no papel e vai riscando. Isso aqui eu já venci, isso aqui eu já conquistei, isso aqui já aconteceu. Se você for colocar no papel hoje, muita coisa que você sonhou só tá no sonho. Não se concretizou. Mas a culpa não é de Deus, é a tua visão que está turva. É você que não está buscando em Deus. Senhor, me mostra qual é o caminho. Aí o caminho está aqui, o cara está andando para cá. A porta está aqui. E eu vou dizer uma coisa, hein? A chave já está na tua mão. Você que tem que virar ela. Aquele que tem a chave de Davi, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que fecha, ninguém pode abrir. Eu estou com ele, então a chave está na minha mão. Eu vou dizer, vou girar essa chave aqui e o negócio vai acontecer. Amém? Teve uma irmã que falou assim, pastora Maria Clara, eu quero muito ir. Então eu falei, então compra o convite. Eu quero muito ir, compra o convite. Porque a gente fica com aquela peninha o tempo todo. Irmão, eu também faço a mesma coisa. Você quer muito isso? Luta por aquilo. Mas luta por aquilo que Deus te deu a visão. Aquilo que Deus colocou na tua mão. Então, a pessoa, ela tem um sonho, mas ela está parada. Morreu e não conseguiu ser professora de escola dominical. Agora pergunta, a culpa é do diabo? A culpa é do pastor? A culpa é da esposa do pastor?
Ela nunca se esforçou. Ela podia dizer assim, olha, hoje o café da manhã está aqui, eu estou indo embora. Ah, o que você quer comer? Ah, então eu vou preparar para você. A outra, pastora, não posso ir hoje não, que eu tenho que passar a roupa das meninas. As meninas, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Irmão, quando eu descobri isso, até o pastor falou assim, Clara, as meninas têm 30 e poucos anos, a gente pensou que tinha a idade de Maria, de Miriam. Mas é essa a realidade. Eu não vou não, porque eu tenho que fazer a marmita. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, queridos. Porque Deus não chama desocupado. E nem quem fica sonhando o tempo todo. Ah, pastora, mas José sonhou. Ele sonhou, mas ele exercitou o sonho. Ele sonhou, mas ele interpretou o sonho. Você só fica sonhando. É o sonhador, o crente sonhador. Ele sonha, mas não sai do lugar. Estou falando alguma mentira aqui? É uma verdade. Eu quero muito fazer a obra do Senhor, mas você coloca tudo em primeiro lugar, menos a obra. Por isso que eu falei, irmão, não tem condições. Essa semana eu vou cuidar disso aqui. Não tenho como. Coloquei a minha meta diante do Senhor para fazer o que eu preciso fazer acontecer. Aí o Senhor vai dizer, amém. Gostei de ver. Você não só escreveu, mas está aplicando. E quem não aplica a palavra não tem sucesso. É isso que ele está falando aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estou aplicando na minha vida. Se você não aplicar, você não tem vitória. Então a palavra ela faz duas coisas. Ela te dá direção e ela te dá força para você andar. Tem palavra, mas não consegue andar. Tem palavra, mas você está sonhando. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você tem palavra, mas não consegue executar nada. Vai ter que passar fome. Uma pessoa com fome, ela aprende a cozinhar, sim ou não? Não é, Ricardinho? Chegava em casa, tudo fechado, não tinha um supermercado. Eu cansada, Ricardo caía para um lado, caía para o outro. Ele entrou na cozinha, começou a pegar tudo dentro da geladeira e começou a fazer um arroz maluco. Não esqueço até hoje. A casa tomou aquele cheiro ali. Todo mundo comeu do arroz maluco dele. Dali para frente ele não parou de cozinhar. Tá com fome? Faz a comida. Mas você fica esperando sempre os outros fazer para você. Isso está errado. Nós precisamos ter atitude, queridos. Porque, eu não sei... eu não posso. Gente, não dá comigo isso não. Não dá. Eu não sei. Eu falei, Senhor, preciso de dinheiro, preciso trabalhar. O Senhor trabalha para mim. Eu digo, Senhor, preciso vir comprar minhas coisinhas. Como é que eu faço? Ele me mostrou uma mesa, uma argila que eu nunca tinha visto na minha vida. O que era argila? Só me deu a visão. Agora vai lá e faz. Eu comecei primeiro deu errado. O segundo ficou esquisito, o terceiro começou a ficar bom. Querido, teve uma vez que eu vendi R$1.200 só de arranjo. Num dia. R$1.200. Porque eu falei para Deus, eu quero um dinheiro no Natal. Ele falou, trabalha. Vou te mostrar o que você faz para ganhar dinheiro. Tem crente que está esperando cair do céu. O que caiu do céu, vou te dizer, não leva para casa não. Esse caiu do céu. Então é o momento de você falar assim, não, eu preciso. De repente eu fiquei falando assim, de repente alguém vai precisar de mim, eu tenho que saber fazer alguma coisa. Mexer na panela de pressão, que eu tinha medo, limpar peixe. Hoje você compra limpinho, mas na minha época não tinha isso. Então a gente tem que ter atitude, querido. Tem crente que só fica sonhando. Se hoje Jesus vier, você vai subir? Aí você vai ficar assim, não precisa me responder não. Mas você pode ter aquela pontinha de dúvida sim. Você pode estar fazendo alguma coisa, mas com dúvida. E isso não é fé. Se você faz as coisas pensando que não vai dar certo, isso não é fé. Dá glória. Tá? É assim que a gente aprende. Dá glória, querido.